Olá, alunos! Sejam bem-vindos para mais um vídeo de matemática do livro Trilhas, módulo 1, capítulo 3. O assunto é sobre prismas e pirâmides, páginas 164 e 165. Vamos lá? Prismas e pirâmides. Que o livro apresenta um pequeno problema, uma sentença, né? Marcos aproveitou as sobras de madeiras em sua marcenaria para construir algumas peças que serão usadas em uma escultura. Ele vai reaproveitar esses pedaços de madeira. Em seguida, ele separou as peças em dois grupos. Observe. Ele fez aqui o grupo A e o grupo B. Logo aqui embaixo, vocês percebem que as peças são diferentes, elas não são iguais, elas têm umas diferenças aí, né? E aí ele diz, cite pelo menos duas semelhanças entre as peças. As semelhanças do grupo A, que é esse primeiro aqui, são que? Quais são as semelhanças? Na aula passada, vocês aprenderam que essas linhas aqui, né, que formam a figura geométrica espacial aqui, ó, elas são chamadas de arestas. Nota-se que cada vértice, que é o encontro dessas arestas, são três, ó. Uma, duas, três arestas, encontra-se aqui um vértice só, né? A cada três arestas encontra um vértice. Na próxima figura também, ó, né? Todos os encontros dos vértices são três arestas, olha só. Os encontros das arestas, né, são três e um vértice. Nessa figura tá aqui também, na segunda. E nessa terceira aqui também, olha só, três arestas, né? Encontra-se aí o vértice, né? Ao encontro dessas três arestas eu tenho um vértice. A outra semelhança do grupo A, entre essas três peças, é que as faces que vocês aprenderam também na aula passada, em outro vídeo, que os lados dessa minha figura geométrica são chamados de faces. Então, eu tenho aqui, as faces delas são formadas por retângulos, né? Então, são essas semelhanças aí do grupo A. Vamos agora para o grupo B. No grupo B, eu tenho aí, ó, um encontro de um vértice, eu tenho 4 arestas. Então, a cada 4 arestas, eu tenho um vértice. Olha o outro também. E outra semelhança dela é que as faces dela são em formas de triângulos. Olha aqui nessa segunda também, ó. Eu tenho 4 arestas, forma um vértice. Então, essa semelhança aí entre as duas, né, do grupo B, é a semelhança que elas têm, em que um vértice encontra-se aí 4 arestas, ó, 4 linhas. Essa linha aqui ficou assim porque tá pro outro lado da figura que a gente não consegue ver aqui no desenho, tá? E aqui, ó, as faces dela são formadas por triângulos. Então, são essas semelhanças do grupo B. As peças do grupo A representam alguns dos poliedros. Vocês também já viram na aula passada o que são poliedros e não poliedros, classificados como prismas. Então, eles são chamados de prismas. Vamos para a próxima. Atenção! Existem prismas que não possuem faces laterais retangulares. Eles são chamados de prismas oblíquos. Vocês vão ver esse assunto, né, num outro momento. E que esse prédio aqui foi feito na Noruega, e você nota aqui, ó, que ele não foi, o prédio entortou, não, o arquiteto e o engenheiro fizeram assim mesmo esse prédio, né, para dar essa coisa diferente aí do prédio. Então, ele é um prisma oblíquo, porque as faces dele são os trapézios, né? Vocês vão ver mais esse assunto aí em outro momento. Em um prisma, há duas faces poligonais. Lembra das figuras poligonais? Nós já também tivemos essa aula. De mesma forma e tamanho que representam o nome de bases. A classificação de um prisma depende do nome do polígono de suas bases. As demais faces do prisma são chamadas faces laterais. Eu tenho aqui o meu prisma, olha só, né? O que é aqui o meu polígono? Lembra lá do quadrado, triângulo, né? Que são as minhas figuras poligonais. Então, eu tenho aqui a base
são duas bases, ó, as duas bases de mesma forma e de mesmo tamanho, são chamadas de bases. Lembram da figura lá das figuras geométricas, que são os polígonos? Eu tenho aqui o pentágono. Lembra quando eu contava os meus lados? Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 lados, então eu chamo de pentágono. Ah, embaixo também, ó, né? Eu tenho aqui embaixo, ó, né? Então eu tenho duas bases, ó. A outra base também são formadas por 5 lados, são chamados de pentágono. Então eu tenho aqui um prisma de base pentagonal, né? Por quê? Porque as duas bases têm formatos de pentágono, que são os meus polígonos. Há dois prismas que possuem nomes especiais por suas particularidades. Um deles é o paralelepípedo, ou bloco regular, né, que é o formato de uma caixa, né? Ele também é um prisma, né, mas recebe o nome de paralelepípedo, porque o formato dele, as bases dele, ó, né, as bases e faces são todas retangulares. O outro é o cubo, né? O outro prisma aí é o cubo, né? E o cubo tem também as suas bases, né, e faces também. Tem o formato aí, o polígono que é formado é o quadrado, né? Muito bem, vamos para a próxima. Lá no grupo B, no início do texto, né, ele apresentou o grupo B, que são pirâmides. O que lembra? Lá aquelas pirâmides do Egito, né? Então, são as peças do grupo B, representam alguns poliedros classificados como pirâmides. As pirâmides, ela tem as suas faces laterais, ó, a forma de triângulo, né? São triângulos, ó, formato triangular. E apenas uma base. Como é que eu vou chamar essa pirâmide, professora? Vai depender da base, ó. Ela só tem uma base. Olha essa base aqui. Quantos lados ela tem? Vamos contar esse polígono aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lembram lá daquela aula do nome que eu dou para os meus polígonos, contando os lados? Quando tem 6 lados, é um hexágono. Então, é uma pirâmide de base hexagonal. Então, aí você vai receber esse nome. Então, eu vejo quantos lados tem a minha base, para que eu possa dar aí, classificá-la, né? Dar um nome para essa pirâmide ou para o meu prisma, né? Eu vou ver aí quantos lados tem a minha base, tá bom? Terminando aqui o assunto, tem um pequeno texto aí, Transformando o Lixo em Artes, que nos apresenta aí um artista. Ele reaproveita pedaços de madeira, né? Ele faz aí obras, né, de arte com pedaços de madeira, que é o Jaime Prades. Ele é brasileiro, então ele aproveita bastante, ele recicla aí madeira, né, para fazer outros objetos. Você já utilizou objetos ou produtos que foram reciclados? Eu já utilizei, eu uso a lata de leite, eu faço uma pintura, coloco os meus lápis, minhas canetas, né? É bom a gente aproveitar. Que benefícios isso traz, né, pra gente? Que benefício nos proporciona? Porque além da gente estar jogando, nós não estarmos jogando menos lixo, né, produzindo menos lixo, eu consigo aí até economizar, porque se eu for comprar um potinho para colocar lápis, né, é bem mais caro. Então eu pego uma latinha, aí eu pinto, eu boto um papel brilhoso, um papel estampado com desenho, e aí fica bem bonitinho, né, para colocar os meus lápis, as minhas canetas. Então, gente, a aula foi essa, espero ter ajudado vocês. Até a próxima aula. Fiquem todos com Deus.